Olá, seja bem-vindo à série Desafios da Identidade Adventista. Esta série busca refletir sobre como a identidade religiosa adventista se constrói e quais os perigos atuais que ameaçam sua desconstrução. Juntos, iremos fazer uma viagem ao passado em busca de nossas origens históricas e proféticas e também refletir sobre os desafios dos cristãos da atualidade. Esta série será exibida em 10 episódios. Chegamos hoje ao 8º. O nosso objetivo é encontrar resposta para uma pergunta bem pontual: o que é ser um adventista do sétimo dia? A Igreja Adventista do Sétimo Dia reconhece a importância do sacrifício de Cristo como preço pago pela nossa salvação. Deus, em seu infinito amor pelo mundo, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O apóstolo Paulo declarou que Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E nos convida a aceitar esse sacrifício de amor, entregando-lhe totalmente a vida. A pessoa que passou por essa experiência com Jesus deve agora andar em novidade de vida, entregando-lhe todos os aspectos da sua vida. Paulo conclui: e assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As antigas já passaram e eis que se fizeram novas. Uma vida renovada leva o cristão a um alto padrão de comportamento, através de um estilo de vida que glorifique o nome de Deus e que evidencie publicamente a fé e o compromisso que ele tem com Jesus Cristo. 2 ensinamentos bíblicos fundamentam a importância do estilo de vida para o cristão adventista. Primeiro, a restauração da imagem de Deus no ser humano. Segundo, a missão profética específica confiada à Igreja Adventista no tempo final da história. Vamos falar sobre a restauração da imagem de Deus. Segundo as Escrituras, o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Essa realidade foi marcada pelo pecado. Desde a queda, no entanto, Deus tem trabalhado pela restauração plena dessa imagem no ser humano através da redenção em Cristo Jesus e da atuação do Espírito Santo na vida daqueles que respondem positivamente à salvação. Nesse processo de restauração, Deus chama seus filhos a um reavivamento e reforma através do compromisso com a santidade. A Bíblia declara: sede santos, porque eu sou santo. Isso está em Levíticos 11, 44 e 45. O próprio Cristo, no Sermão da Montanha, em Mateus 5, 48, declarou: sede perfeitos como perfeito é vosso Pai Celeste. Essas exortações bíblicas são muitas vezes mal interpretadas e usadas como a base de um legalismo exigente e frio, comumente denominado de perfeccionismo. No entanto, no Sermão da Montanha, Cristo deixou claro que ser santo, ser perfeito como Deus é ser um canal divino da sua graça, amor e bondade aos seres humanos. O cristão torna-se um canal de Deus ao amar sinceramente todos os indivíduos com quem ele se relaciona, orando por eles, ajudando-os, mesmo sendo seus inimigos ou aqueles que os perseguem. O chamado do cristão é imitar a Deus em todos os aspectos da sua vida. E para que isso seja possível, Deus então concede a seus filhos o Espírito Santo, o Consolador, que opera na mente e no coração dos seres humanos, envolvendo o cultivo de atributos internos como amor, bondade, compaixão, justiça, verdade, pureza, honestidade e também em fatores externos como modéstia,
decência, temperança, boas obras. Esses atributos, eles representam a restauração do caráter divino evidenciado pelo fruto do Espírito na vida dos filhos de Deus. O segundo ensino bíblico que fundamenta a importância do estilo de vida para o cristão adventista é a missão profética da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Desde seus primórdios, os adventistas do sétimo dia se consideram um movimento profético com a missão especial de preparar um povo para a segunda vinda de Jesus. Esse movimento foi profetizado em Isaías 40, como a voz que clama no deserto, preparando o caminho do Senhor. Em Isaías 58:12, como o reparador de brechas e restaurador de veredas, que estabeleceria verdades bíblicas esquecidas, entre as quais está a santificação do sábado. A missão da igreja também é apresentada em Malaquias 4:4-6, como Elias que antecederia a vinda de Cristo. Seu cumprimento também foi predito em Apocalipse 14:6-12, com a tríplice mensagem angélica pregada nos últimos dias da história humana pelos santos que guardam os mandamentos de Deus e têm a fé em Jesus. A missão da Igreja Adventista é a mesma de João Batista: preparar um povo para a vinda de Jesus. E ambos são objetos das profecias específicas de Isaías 40 e Malaquias 4. João Batista é, portanto, um modelo profético da Igreja Adventista e grande ênfase é dada ao seu estilo de vida, especialmente em relação à comida, bebida e vestimenta. Isso pressupõe que um estilo de vida específico, ordenado por Deus, é um aspecto importante no cumprimento da missão do mensageiro profético que prepara um povo para a vinda do Senhor. No episódio de hoje e no próximo episódio de nossa série, iremos refletir sobre dois importantes componentes do estilo de vida adventista: o tema da reforma de saúde e o tema da modéstia cristã. Vamos conversar um pouco hoje sobre a reforma de saúde. O corpo humano é o templo do Espírito Santo e o cristão, ele deve então glorificar a Deus em seu corpo. Ou seja, o cuidado do corpo e da saúde faz parte da restauração da imagem de Deus no homem. Em sua palavra, Deus deu orientações claras acerca de comida e bebida. E a dieta vegetariana é o ideal de Deus para o ser humano, de acordo com Gênesis 1 até Gênesis 3. E também a abstinência de qualquer tipo de bebida alcoólica e de tudo que seja prejudicial à saúde humana, como bebidas cafeinadas e drogas. As boas coisas que Deus criou para o ser humano devem ser usadas com equilíbrio e sabedoria. As coisas más devem ser totalmente evitadas. Os primeiros adventistas, eles padeciam de doenças físicas tanto quanto seus contemporâneos. Muitos deles, temerosos da prática médica predominante, recorriam à oração como sua melhor esperança. Quase ninguém via a relação entre o regime alimentar e as doenças dominantes. J.N. Andrews, por exemplo, o missionário e pioneiro adventista, expressou a crença quase universal. Ele achava que a maioria das doenças estava fora do controle e são encomendadas pelas mãos de Deus. Mas tudo isso estava para mudar. Ellen G. White teve 5 visões sobre o assunto da reforma de saúde. E somente após a terceira visão é que eles começaram a levar mais a sério a questão da saúde. As visões anteriores motivaram timidamente a família White no desenvolvimento de cruzadas sobre saúde, mas não provocaram mudanças no adventismo de forma geral. Porém, no discurso adventista, a reforma de saúde e as visões de Ellen G. White estão profundamente relacionadas. Daí, a necessidade de relacioná-las, ainda que resumidamente. A primeira visão sobre saúde ocorreu no outono de 1848. A partir de então, os adventistas foram orientados a se absterem do chá, do café e do tabaco.
sendo considerados estes elementos maléficos à saúde. Entretanto, nessa época, cerca de 4 anos depois do grande desapontamento, o grupo adventista estava mais preocupado em estruturar e definir suas doutrinas, e pouca importância foi dada ao tema da saúde. A segunda visão ocorreu no ano 1854, enfatizando a questão do asseio, higiene pessoal e da comunidade em geral, do controle do apetite, destacando-se a necessidade de evitar alimentos gordurosos e, de preferência, usar alimentos integrais. Somente 4 anos depois, em 1858, foi que a revista da Igreja, a Review and Herald, começou a informar de forma acentuada as mensagens de Ellen G. White sobre sua visão. Ainda seria bem aos poucos que os princípios haveriam de ser aderidos pela comunidade adventista. Porém, a terceira visão de Deus dada a Ellen G. White sobre a saúde foi a mais importante de todas. Essa visão aconteceu no dia 6 de junho de 1863, em Otsego, Michigan. Nessa visão, foram apresentados a Ellen G. White 33 princípios fundamentais para uma reforma de saúde. E eu queria destacá-los agora. Primeiro, quem não controla o apetite alimentar são culpados de intemperância. Segundo, a carne de porco não deve ser comida em nenhuma circunstância. Terceiro, o fumo, em qualquer de suas formas, é um veneno lento. Quarto, a estrita limpeza do corpo e da casa e seus arredores são importantes. Quinto, semelhantemente ao fumo, chá e café são venenos lentos. Sexto, bolos, tortas e pudins muito substanciosos são prejudiciais. Sétimo, comer entre as refeições prejudica o estômago e o processo digestivo. Oitavo, deve-se estabelecer horários adequados entre as refeições, dando ao estômago tempo para descansar. Nono, se houver uma terceira refeição, esta deve ser leve e várias horas antes de dormir. 10º ponto, as pessoas acostumadas a comer carne, molho de carne e pastelarias não sentem prazer imediato em um regime alimentar simples e integral. 11º, o apetite glutônico contribui para a condescendência com as paixões corruptas. 12º princípio, adotar um regime alimentar simples e nutritivo pode superar um dano físico provocado por um regime alimentar errado. 13º, reformas alimentares poupam gastos e trabalho. 14º, crianças que comem alimento carne e comidas picantes apresentam forte tendência para a condescendência sexual. 15º, as drogas venenosas prescritas pelo médico matam mais pessoas do que todas as outras causas de morte combinadas. 16º, a água pura deve ser usada abundantemente na conservação da saúde e cura de doenças. 17º, somente a natureza tem poderes curativos. 18º, os remédios mais comuns, como a estricnina, o ópio, o calomelano, o mercúrio e a quinina, são venenos. 19º, os pais transmitem suas debilidades para os filhos. As influências pré-natais são enormes. 20º princípio, obedecer às leis de saúde prevenirá muitas enfermidades. 21º, Deus é com demasiada frequência acusada de mortes provocadas pela violação das leis naturais. 22º, precisa-se de luz solar e ar puro, principalmente nos quartos de dormir. 23º, o banho, mesmo de esponja, será benéfico no início da manhã. 24º,
Deus não realizará milagres em favor daqueles que vivem violando as leis de saúde. 25º. Muitos doentes não apresentam causa orgânica para a sua enfermidade. Seu problema é uma imaginação doentia. 26º. O trabalho físico, feito com alegria, ajudará a criar uma disposição saudável e jovial. 27º. A força de vontade tem muito que ver com a resistência à doença e é calmante dos nervos. 28º. O exercício feito ao ar livre é importantíssimo para a saúde física e mental. 29º. O excesso de trabalho provoca colapso tanto na mente como no corpo. É necessário um repouso da rotina diária. 30º princípio. Muitos morrem de doença provocada inteiramente por comer alimento carne. 31º. Cuidar da saúde é uma questão espiritual e reflete o comprometimento da pessoa com Deus. 32º. Um corpo e uma mente saudáveis afetam diretamente a moral e a capacidade de discernir a verdade. E, finalmente, o último princípio. Todas as promessas de Deus são feitas sob condição de obediência. Esses princípios tornaram-se a base do estilo de vida adventista, agregando-se a eles com fé e publicando-os de forma em 6 folhetos com o título Health or How to Live, apresentando em cada revista um capítulo de 6 folhetos. Foram também publicados no livro Spiritual Gifts, volume 4, com 40 páginas sobre a mensagem de saúde, sendo uma das primeiras obras de Ellen G. White. Posteriormente, foram ampliadas pela autora e foram repassadas de uma forma muito clara no livro A Ciência do Bom Viver. Uma das declarações que a autora colocou ali, ainda hoje, é seguida por milhões em todo o mundo. Ela escreveu: ar puro, luz solar, abstinência, repouso, exercício, regime conveniente, uso adequado de água e confiança no poder divino. Eis os verdadeiros remédios. A quarta visão de Ellen G. White sobre a reforma de saúde aconteceu no Natal de 1865. Nessa visão, veio a orientação de que a Igreja deveria estabelecer sua própria instituição de hidroterapia e vegetarianismo. A quinta visão e última ocorreu em Bordeville, Vermont, no dia 10 de dezembro de 1871. Nesta visão, Ellen volta a destacar os objetivos das instituições adventistas de saúde e o íntimo relacionamento entre sua obra de saúde e a terceira mensagem angélica. Na obra Conselhos sobre Saúde, página 20 e 21, Ellen G. White advertiu: a reforma de saúde é um dos ramos da grande obra que deve preparar o povo para a vinda do Senhor. Ela está tão estreitamente relacionada com a mensagem do terceiro anjo quanto a mão o está com o corpo. A lei dos 10 mandamentos tem sido considerada levianamente pelo homem. Todavia, o Senhor não irá punir os transgressores dessa lei sem primeiro enviar-lhes uma mensagem de advertência. Os homens e as mulheres não podem violar as leis naturais ao serem condescendentes para com o apetite depravado e paixões licenciosas sem violarem a lei de Deus. Portanto, Ele permitiu que a luz da reforma da saúde brilhe sobre nós, para que possamos compreender a pecaminosidade da transgressão das leis que Ele estabeleceu em nosso próprio ser. Nosso Pai Celestial vê a deplorável condição dos homens que estão, muitos deles por ignorância, menosprezando os princípios de saúde. Queridos amigos, diante de todos esses 33 princípios e dessas declarações, a pergunta que eu faço para você, com todo respeito e carinho, é: que mudanças
nós hoje precisamos efetuar em nossa vida para viver o verdadeiro estilo de vida adventista, no que se relaciona à reforma de saúde. O que nós vemos hoje são muitas pessoas, às vezes não cristãs, levantando bandeiras que deveriam estar nas mãos da igreja. E enquanto nós, como membros, fazemos ouvidos moucos, deixamos de ouvir as claras revelações de Ellen G. White a respeito de um estilo de vida saudável que deve possuir o povo de Deus. Que com oração e humildade o Espírito Santo te conduza às mudanças que todos precisamos fazer enquanto nos preparamos para a volta do Senhor. Que Deus o abençoe grandemente. Até o nosso próximo encontro.